Glórias a Deus, shalom, boa noite a todos que vão estar conosco na nossa live hoje, com a apóstola Joana, lá do Espírito Santo, ok? Shalom para os amados que estão entrando aí, shalom, 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 pastora Dai. A gente estava com dificuldade de entrar agora, eu com tudo pronto aqui e não queria entrar. Eu tive que desligar e ligar de novo o celular. Shalom, shalom. Hola, Ángeles. Bendiciones a todos los hermanos de México. Los quiero mucho. Al doctor Gerardo. Sí. Y los espero en Brasil. Saluda-las a todos por mim. Amados, enquanto nós estamos aguardando a apóstola Joana, ela vai estar conosco hoje. Já entrou. Shalom, apóstola, já está aí. Eu quero ouvir muito com ela, que ela é uma mulher que a gente precisa ouvir muito, muito, muito mesmo. Enquanto a gente faz as apresentações. Ah, shalom! Ei, querida! Glória a Deus! Deus, glória a Deus! Estamos aqui, apóstola! Que alegria! Meu coração está cheio de alegria. Eu vou deixar as apresentações para você, mas com certeza eu quero perguntar de Madagascar, eu quero que você fale um pouco desse Ministério Feminino, mas eu quero que você se apresente. O povo ainda está chegando, né? Começa a chegar, o Instagram ainda está avisando que a gente está online. Eu tive um pouquinho de guerra antes de entrar. Ele desligou, não queria pegar o meu... E eu tô com a internet boa, não é questão de internet. Aí eu desliguei, liguei de novo, aí o botãozinho ao vivo não queria funcionar. Mas a gente Deus. Sim, acontece cada coisa, né, comigo, que eu achei... Mas glória Quando a Deus. eu vi, eu falei assim, vou eu orar. Sim, eu também estava orando aqui. Eu também estava orando. Porque é forte essa batalha, né? Aqui com as redes sociais, mas glória a Deus, olha, o povo de Deus está entrando, as mulheres estão entrando. Shalom para todos são bem-vindos. E amém. Que o Eterno esteja conosco, Ele está conosco nessa live. Nós estamos chamando mulheres assim, que Deus tem usado tremendamente nas nações, como a apóstola Joana. E eu quero deixar com ela a apresentação, tá bom? Vou passar para ela, amém. Porque eu gosto de ouvir. Ela é minha convidada especial, assim como a pastora Jus, como a pastora Dai, e todas as que a gente está chamando. E assim que a palavra está com ela, e ela pode falar, e a gente vai aqui perguntando, que todos que estão entrando, amém? Apóstola, pode amém. Se apresentar aqui para os irmãos, para as irmãs. Amém. Não, hoje o dia foi de luta, até meu óculos sumiu. Eu peguei um velhinho ali para tentar ajudar. Eu falei, pai, olha só, tentando nos impedir. Mas Deus é bom e tudo aquilo que Ele nos chamou para fazer, Ele é fiel para nos fazer cumprir, né? Amém. Mas eu glorifico o nome do Senhor e eu peço assim, que o Senhor envie anjos para cuidar das conexões aí. Amém. Para que a gente possa ter uma sala, né, que seja para edificação de todos quantos se dispuserem a nos ouvir, verdade. Né? Ouvir aquilo que o Senhor tem. Mas eu vou fazer uma breve apresentação minha, porque o Pai deu uma palavra que eu creio assim que vai edificar o coração das mulheres. Amém. Amém? Glória a Deus. Ao final dessa live, as mulheres poderão estar assim, fortalecidas, encorajadas, né? E amém. Talvez conseguindo entender melhor o seu chamado e a sua identidade espiritual, né? Amém. Mas é isso. Queridas, eu sou aqui de Vitória do Espírito Santo, né? E fui comissionada pelo Senhor em 2002 como missionária por Israel. E eu ainda tinha 2 filhas pequenas, dependentes de mim na época. E falei, pai, como é que vai ser isso, né? E naquele ano eu encontrei com um pastor judeu
que me falou, não, quando Deus está chamando missionário para Israel, Ele está chamando intercessor. Então, eu passei a me dedicar a estudar sobre intercessão. Mas em 2012, depois que a desculpa, né? Senhor, como é que eu vou fazer com filha ainda? Né? Quando eu já estava, né, com as filhas independentes, ele falou, está na hora. Então, 10 anos depois, o Senhor me levou efetivamente para Jerusalém. E ali eu pude viver quase 2 anos ali, né? E, na verdade, depois de muitas idas e vindas, isso já vai para mais de 2 anos, né, de convivência ali. E foi um tempo onde Deus me ativou em muitas áreas ministeriais e foi confirmando muitas coisas e me limpando também, né? Vai limpando, sim, ralando, sim. Polindo. Verdade, Aposto. Né? Passamos no fogo mesmo. É verdade. Não tem quem avance sem passar. O pai não poupou nem o próprio filho, né? E Yeshua teve que passar por todas aquelas lutas para poder concluir todo o chamado, né? Então, queridos, aí a partir de eu retornar para o Brasil, o Senhor me trouxe de volta em 2017 e com uma incumbência de formar um muro de fogo ao redor de Israel, de intercessão profética. Então, nós começamos em janeiro de 2017, hoje já estamos em 10 nações, e nós trabalhamos através do WhatsApp, temos turnos de 1 e 1 hora, e funcionamos 24 horas, 7 dias por semana, no Brasil, em vários estados, né? Temos muitos apóstolos, muitos pastores, missionários, vocacionados para intercessão. Então, a gente tem esse trabalho do Muro de Fogo. E depois também o Senhor, aliás, antes do Muro de Fogo acontecer, porque em 2012, o meu primeiro contato com a Casa de Oração Jerusalém para Todas as Nações, lá do Monte das Oliveiras, Deus me deu um projeto chamado Vitória do Espírito Santo para Todas as Nações, que reúne mulheres de intercessão uma vez por semana só. E a gente tem esse trabalho desde 2012. E daí isso tem... Madagascar, ela vem a partir desse trabalho. Dessa torre que funciona uma vez por semana. E depois que a gente foi a Madagascar, daí a pouco eu vou poder compartilhar melhor para quem ainda não sabe, o Senhor nos falou o seguinte: conquista de território requer que depois você preserve o território. Então, nos pediu para levantar uma torre. Então, nós temos uma torre também de intercessão por Madagascar, para que a gente possa avançar, cobrindo aquela nação e guardando o território que foi conquistado, né? Então, hoje funcionamos com 3 torres, né? E o nosso trabalho também, nosso ministério chama-se Missão Vitória do Espírito Santo para Todas as Nações, e nós atuamos com alianças ministeriais em vários lugares do Brasil, ministrando, né, nas igrejas a visão de reconciliação de Israel e a igreja. Né? Muitas igrejas não entendem o papel de Israel, confundem um pouco aí com essa teologia, né, de substituição. Então, nós temos esse trabalho de levar essa mensagem para as igrejas também. Amém? Mas, vou desativar os comentários aqui um pouquinho, tá? Porque ele está dando... Mas a internet está boa aqui, não sei. Que está dando mais travada. Eu desativei um momento os comentários, só para ver se melhora mais aqui. Tá bom. Mas então, irmãos, o que acontece? Quando a apóstola Ela me convidou, eu fui orar para entender o que o Pai queria, né, que a gente comunicasse às mulheres e homens também que de repente estão aí. Né? E acontece, irmãos, que a reflexão que o Senhor me pediu para fazer, antes de eu contar meu testemunho, tem a ver com o fato
mulheres e as crianças não eram contados. E que, então, muitas mulheres se sentem, às vezes, pouco valorizadas, né? Não entendem bem o seu chamado dentro do contexto, né? Em que nós vivemos de preparação do caminho da volta de Yeshua. É então, verdade. Aí eu fui buscar do Senhor como que a gente pode auxiliar as mulheres a entenderem o seu chamado, para que elas se fortaleçam, para que elas identifiquem o seu papel. Porque muitas de nós não somos atuantes porque temos uma baixa autoestima. Verdade. E o Senhor, ele deu para nós, a começar por Eva mesmo. Eva foi criada por Deus para ser uma auxiliadora do homem. Então, já começa com esse papel de grande importância, né? Verdade. E no caso, ela é uma companheira e ela tem hoje tem até uma profissão chamada influencer, né? Ela era uma influenciadora é verdade. do ministério do seu marido. É verdade. Né? Então, já virou até profissão ser influencer. Então, Eva, ela recebe de Deus a honra e o privilégio de dar início à raça humana. E lá em Gênesis 1:26, o Senhor diz o que é que Ele espera de nós, que nós governemos a terra, que subjuguemos a terra. Então, ela é a mãe dessa humanidade, né? E então, você vê até mesmo a ciência hoje, né? Quando a ciência descobre que o DNA humano está contido nos ossos e tem a ver com a mitocôndrias, a mitocôndrias é batizada de Eva mitocondrial. E a ciência descobriu que nós temos no DNA dos nossos ossos, desde Eva até aqui, né? As marcas de DNA, e isso é da mulher, não é do homem, né? Carregar o DNA de toda a humanidade, todas as marcas que ficam, vem essa seleção de Deus de entregar para a mulher a capacidade de carregar o DNA de toda a humanidade, né? Então, isso é muito importante. Você vê que isso para Deus é tão importante que é claro que é uma tradição judaica, rabínica. É a mulher que acende as luzes do Shabat. E quando você vai falar que a mulher teve um bebê, você diz que ela deu à luz. Né? É verdade. Então, a mulher é que dá à luz à vida. Deus projeta e é a mulher quem dá à luz à vida. Né? Então, é muito importante você ver o nível de batalha que vivemos hoje, Satanás querendo matar esse privilégio que a mulher tem, tentando fazer com que as mulheres pensem em aborto, que as mulheres evitem ter filhos, né? Estamos numa geração aí que quer criar cachorro, criar gato. Não verdade. Né? Não consegue perceber a honra que gerar né? Uma vida. Então, isso é muito importante. Depois a gente vê na história das mulheres da Bíblia, tem várias, mas eu fiquei pensando no papel da mulher que entendia o seu chamado para ser mãe e aquela que zela pela unção do filho. Porque muitas, elas não conseguem desenvolver um ministério, ou não foram chamadas para desenvolver um ministério dentro da igreja, mas elas também não conseguem perceber que delas pode estar nascendo um presidente da República, um governador de estado, um juiz, alguém que vem para mudar a história, né? Alguém que vem para mudar a história. E o papel dela na sociedade é cuidar para ele ser bem formado, porque também, lá em Provérbios 31, né, Deus fala que quem edifica
a casa é a mulher, né? Sim, a mulher. E nesse Exato. sentido de construir o caráter dos filhos. Sim. E aí você vê Sara, você vê Rebeca, vê Raquel, Ana, né? E por fim você vê a própria Maria sendo separada para poder trazer o Salvador, né? Você vê Sara, ela gera o primeiro homem que vai mudar a história da humanidade, porque é uma história de uma humanidade caída. A partir de Isaac, você vê a reconstrução de Deus preparando um povo que dali sairia, né, o Salvador. Então, você vê depois Rebeca dando conta do recado, Raquel, quando ela gera aquele que vai governar dentro do terreno do inimigo, né? José. Verdade, né? Meu Deus. Então, você ter consciência de que o seu papel de edificar a sua casa, de formar o caráter dos seus filhos, às vezes você não dá muito, você não percebe o quão importante é. E do seu ventre nasceu aquele que vai mudar o destino de um povo, né? Você vê Joquebede. Joquebede. Dá luz a Moisés, dentro de um contexto político totalmente contrário. De uma perseguição terrível, né? Como nós estamos vivendo agora. Estamos vivendo um grande conflito. A pressão com o aborto, né? Muito grande. Sim. E ali você vê o movimento de Satanás é o mesmo, querendo matar a criança. E agora matar no ventre. Né? Então é algo absurdo. Mas a gente vê uma sociedade sendo conduzida como se não tivesse percebido disso. Né? Então, irmãos, aí você vê esse papel da mulher de ser a que cuida e forma aquele que vai, né, ser alguém que vai influenciar a sociedade. Depois você vê também que o próprio Yeshua, ele tem um grupo de mulheres que sustentam o ministério dele. Eu amo essa parte. É tremendo, né? Tremendo isso aí. Um grupo de mulheres que sustentam o ministério dele, né? Você vê ali a Joana, minha xará. Sim. Casado com o administrador de Herodes, né? Junto com Susana, né? Maria Madalena, são mulheres que ajudam financeiramente o ministério, né, de Jesus. Depois você vê não somente essa parte financeira, mas você tem Lídia, que ela tem é a mulher que tem o caráter de ser a hospitaleira, aquela que recebe. Ela trazia, né, os profetas para estarem sendo acolhidos na casa dela. Né? Paulo vai dormir na casa de Lídia. Então, a gente vê isso acontecendo. Mas uma das mulheres que aí tem a ver com o que eu tenho vivido nos últimos anos, né? Essa mulher chama-se Débora. Né? E Débora, ela é uma profetisa, ela é uma juíza, né? Ela é uma mulher que lidera, né, ali em Israel, naquele tempo. E eu gostaria que a gente lesse esse texto. Eu acho ele muito importante, porque nós estamos vivendo uma crise ministerial muito grande. Nossa, você não tem ideia. A pergunta que eu ia fazer é exatamente essa. Olha, tudo que eu ia perguntar aqui, como você vê o Ministério Feminino nesse tempo que nós estamos, você já está respondendo. Está respondendo. Você vê que a conexão é tão forte que já está respondendo, sem eu precisar perguntar. Juízes, glória né? a Deus. Juízes 4, a partir do verso 4, nós vamos, então, entender um pouquinho o que é que está acontecendo nesse tempo, né? E, de repente, você que está nos ouvindo, esteja atenta se Deus não está te chamando para ser uma Débora desse tempo. Amém. Amém. Então, está dito assim a partir do verso 4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, de Quedes,
em Naftali e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que você reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Presta atenção, irmão, o que o abençoado Baraque fala e tenta ver o que está acontecendo hoje no mundo. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Aleluia. Então, irmãos, hoje o Senhor tem levantado muitas Déboras. Isso por um lado, assim, o significado do nome Débora é mulher esforçada, mulher trabalhadora. Né? Então, nós vemos o Senhor separando muitas Déboras para dar conta de um chamado, porque os homens estão acomodados. É verdade. Né? E nós, assim, precisamos entender isso e nos lançar. Entender que se o Senhor conta conosco, nós vamos fazer como Débora fez. Olha só, moço, nós vamos, mas a honra desse negócio aí vai ficar para nós. Então, é triste, irmãos, porque nós deveríamos, talvez, estar ocupando outro lugar. Mas eu glorifico também o Senhor, porque eu vejo mulheres aguerridas. Mulheres que estão se lançando, que estão se dedicando mesmo, buscando do Senhor. Mulheres que se separam, se consagram, né? Se dedicam a entender o coração do Pai, o que o Senhor está querendo de nós nesse tempo. Amém? E aí, eu quero lembrar de uma situação que aconteceu. Meu ministério ele é voltado para Israel. Por isso, eu vou muitas vezes, às vezes eu vou 3, 4 vezes ao ano para Israel, dentro de um comissionamento do Senhor. Mas no ano de 2018, eu estava voltando de Israel, já pela segunda vez aquele ano, quando, de repente, o Senhor me fala que era para eu ir para a Colômbia. E eu fui em obediência, mas eu fui me perguntando o tempo todo: Pai, mas o que tem a ver Colômbia comigo? Pastora Ju está aí com a gente. Glória a Deus, glória a Deus. Então, queridos, o que aconteceu? Pois é, Colômbia, né? E eu fui com o meu coração assim, observando Deus. Sim. Na verdade, eu estava obedecendo, mas sem uma clareza do que era. E aconteceu uma reunião da OEA, da Organização dos Estados Americanos, onde era uma pauta que tinha sido apresentada pelo Brasil em 2008 para a implantação da ideologia de gênero e também para a liberação de aborto. E naquele ano ia ser colocado em pauta para julgamento. E se fosse aprovado, todas as nações ligadas ao EA, todas as nações americanas, teriam 5 anos para implantar essa lei na sua nação, senão ia ter que se desligar da OEA. Bom, tinha essa pauta, era uma viagem de 3 dias ali de reuniões com a OEA. No último dia, pela madrugada, o senhor falou assim: você não vai para a reunião. Eu tinha ido nos 2 primeiros dias, né? Você vai ficar no topo do prédio, no hotel onde eu estava. E você vai levantar os teus braços para interceder pela reunião de 7 até as 10. Quando der 10 horas, você vai abrir a sua boca e vai proclamar, bradar, tetelestai. Aí eu falei: Senhor, mas 10 horas vai começar a reunião. E aí ele repetiu: 10 horas, abre a tua boca
e decrete, tetelestai, está consumado, eu darei vitória. Aí, amém. Eu falei, Senhor, eu queria que o Senhor me desse a oportunidade de abrir um portal no topo desse prédio, para os anjos me auxiliarem nesse negócio. Aí eu subi. Quando eu cheguei lá em cima, tinham 2 apóstolos que não se hospedaram, porque, na verdade, a comitiva era de 14, o pessoal estava todo em outro prédio, que era próximo do salão de reunião, e nós ficamos sobramos para ir para outro canto. E aí, quando eu subi, os 2 estavam lá. E aí eu falei com eles o que estava acontecendo, prontamente eles juntaram comigo, a gente abriu o portal, e eles foram levar a notícia de que eu não ia, porque Deus tinha dado aquela direção. Irmãos, quando faltava assim 7 minutos para as 10, o Senhor abriu a minha visão espiritual. E eu via Yeshua e ele era um leão em chamas. E aquela visão assim tremenda. E eu via ele com um tipo de pergaminho, porque era tipo um rolo e ele ia puxando e abrindo. E caíam letras em hebraico, eram letras em ouro, sabe? Caía aquilo sobre a terra. E, de repente, não era mais as letras e nem era o pergaminho, era como se fosse um pote e descia areia e sangue. Nessa hora, eu vi um corpo na horizontal, era enorme, tinha cor de cadáver. E eu via bem assim do tronco para cima. De repente, Yeshua tomou pelos cabelos, trouxe uma espada e cortou a cabeça e suspendeu. Nessa hora eu olhei o relógio, era 10 horas. E aí eu dei um brado, tetelestai. E aí eu peguei e fui anotar essa experiência no grupo lá, né, do WhatsApp que a gente tinha feito. Quando eu terminei de escrever, o apóstolo Coraiola escreveu: é verdade, acabamos de ganhar. Aí eu falei, rapaz, mas como é que pode se a reunião abriu agora? Ele falou assim, Joana, eles vieram antes, desde cedinho, se organizaram. Irmãos, a pressão era tão grande porque essa turma tem muito dinheiro. A cidade toda estava enfeitada com os símbolos LGBTI, que eles chamam. Dentro do salão onde aconteceu a reunião, desciam obras de arte do teto, como se fossem coisas caindo, todas com símbolo. A própria OEA mudou o seu símbolo no dia dessa reunião para o símbolo LGBTI. E aí, irmãos, eles se organizaram cedo para abrir votando, como se o guarda de Israel dormisse. Né? Sim. O Senhor já tinha preparado tudo aquilo. E eu, quando voltei, eu fiquei pensando, Pai, por que o Senhor me levou lá com tantos homens, tanta gente ali? Sim, tantos apóstolos ali, né? Tantos. E aí, nesse fim de semana, eu estava num treinamento lá na Bahia e eu ouvi o testemunho de outra mulher de guerra. E ela contava o seguinte, que ela estava numa outra cidade e, de repente, ela ouve do Senhor. Se levanta e vá para a reunião em célula lá na casa de fulano. E ela foi. Quando ela entrou, o Senhor falou assim, vá para a cozinha. Quando ela entrou na cozinha, o Senhor falou assim, olha tudo assim, a cozinha estava vazia, não tinha um grão de arroz. Aí o Senhor falou assim, agora você vai sair, vai ao mercado e traga toda a provisão. Aí ela esperou o pessoal da reunião ir embora. E quando eles foram embora, ela entrou e chamou a irmã para poder tirar todas as coisas e colocar na cozinha. E a irmã ficou muito feliz com aquilo, porque ela estava muito constrangida de não ter nada para oferecer, embora feliz em receber. E ela foi embora, e no caminho ela falou assim, pai, eu moro tão longe, com tanta gente que estava naquela reunião, por que o senhor me tirou de tão longe? E ele falou para ela assim, porque você foi a única que ouviu. Uau, uau! Meu Deus do céu, é verdade, apóstola. Uma Débora, nossa, entendeu? Uma Débora. E, apóstola, então... você vai, no final, a gente tem muito tempo, pode, é 1h30, quanto você quiser, mas muitas mulheres precisam ser ativadas nisso, ouvir, aprender a ouvir.
Você vai ativar as mulheres que estão nessa live ouvindo. Amém. Sim. Para elas ouvirem, ver e obedecer, porque ela apenas não apenas ouviu, mas ela obedeceu. Essa é a diferença. Exatamente. Não basta você ouvir, você tem que ter um coração inclinado para obedecer. Exatamente. E olha só, irmãos, essa história de ouvir, ela começa lá em 2003, quando eu começo a falar assim, Deus, o Senhor diz o seguinte, o pecado entrou por um e saiu pelo outro. O outro que entrou, ele zera tudo e traz a gente ao princípio. Se ele zera tudo, aquele primeiro que ouvia o Senhor, que tinha o relacionamento contigo, para conversar sobre amenidades, para contar como é que foi o dia, eu entendo que a obra da cruz é completa e eu preciso voltar ao ponto inicial. Eu quero me relacionar com o Senhor desse jeito, eu quero ouvir a sua voz como ele ouvia ali no jardim. Aleluia. E aí eu conversei com vários pastores e eles falavam assim, deixa disso, porque eu queria que eles me ajudassem. Deixa disso, que nada. Não é assim, não. E aí um deles falou eu assim sei comigo, bem o que é isso. Falou bem assim comigo, olha, você tem que entender que a gente é igual a fita VHS. Em 2013, VHS ainda era VHS. Né? Você grava, depois você tenta gravar por cima, vai ficar cheio de ruído. Então é isso, você não vai conseguir. Irmãos, e aí eu falei assim, pai, eu continuo entendendo que nós voltamos ao ponto zero a partir da cruz. E Yeshua conquistou isso. Sim. Nós temos agora o poder de ser chamado filhos do Senhor. E como é que o filho não conversa com o pai? Claro como é que o filho não ouve a voz do pai? E aí, irmãos, eu comecei a cavar isso em Deus, e orar, e fazer desafio mesmo. Senhor, eu quero ouvir sua voz. E eu me consagrava, e eu buscava. E eu fui, às vezes, assim, eu quero saber, Senhor, se essa voz que eu estou ouvindo é sua. Então, isso assim, eu colocava, sabe? Para o Senhor. Mas eu fui buscando e buscando e buscando do Senhor. E eu entendo hoje que o Senhor se agradou daquilo, sabe? Porque a palavra que vinha ao meu coração é buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração. E eu me deixarei ser achado por vós. Amém, aleluia. Então, eu fui assim, deixando Deus me guiar. Chegou um ponto que eu trabalhava secularmente na época, e aí eu vinha dirigindo e o Senhor falava comigo. E eu falava, Senhor, eu quero ouvir, tipo quando assim, ó, vai lá na rua direita, tem uma festa da amizade te esperando. Eu quero ouvir assim. E fui orando. E eu comecei a ouvir ele falar assim, vira à direita. Aquele não era o caminho comum para eu ir para o trabalho, mas eu entrava ali. E depois eu descobri que se eu tivesse ido reto pelo caminho comum, tinha acontecido um acidente, eu ia me atrasar. Entendeu? E ali o Senhor foi me treinando a ouvir a voz dele nas mínimas coisas. Sim. Hoje eu quero que você faça isso, hoje eu quero que você faça aquilo. E acontece, irmãos, que eu trabalhei numa autarquia, né? E em 99, trocaram tudo na empresa. Já não, nós tínhamos uma equipe, uma empresa de técnicos de alto nível e todos nós éramos encorajados a nos dedicar, a crescer. De repente, em 99, cortaram a cabeça dos técnicos, colocaram os filhinhos de papai e eu também vinha de todo um outro processo de vida e aquilo me agredia ao ponto de eu perder o equilíbrio, chegava lá no surfistinha e falava. E os meus colegas se apropriavam disso também e descarregavam tudo em cima de mim, mas eu ia para casa chorar. Falei, Deus, o Senhor fala que toda autoridade, mesmo que seja um surfistinha que não sabe o que está fazendo ali, mesmo que seja a Patricinha que saiu da academia,
com a roupinha de academia para atender um projeto de 6 milhões, empresários de alto nível, e a menina chegar toda suada de tênis, porque não sabia o que era que ela estava fazendo ali. Mesmo que seja isso, eu preciso me submeter à autoridade. E eu chorei muito nesse período, ao ponto de chegar e falar para Deus, Senhor, eu quero que o Senhor tire a minha vida, porque eu não te represento na terra. Eu só ouvi o Senhor falar assim, a partir de hoje você vai se vestir de roupa de linho branco puríssimo. E mandei um nó na cabeça. Eu falei assim, não é possível que eu estou ouvindo isso, não. Os atos de justiça dos santos, né? Sim. Aí, né, fui lá em Apocalipse 19, atos de justiça dos santos. E eu fui compreender, e foram 18 meses. Hoje eu entendo o que significou 18 meses, porque 18 em hebraico é vida. E o Senhor me trouxe vida naqueles 18 meses de muita humilhação, irmãos. Sabe o que me consolou? Quando eu lembrei de Isaías, que andava nu em Jerusalém. Oh, Jesus! Porque eu trabalhava na autarquia, que a maioria era macumbeira. E eles pensavam que eu tinha deixado de ser evangélica para ser mãe de santo, porque eu estava vestida só de eu era assim, sabe? Foi um tempo de muita transição. Mas foi um tempo que o Senhor começou a me arrebatar em espírito com muita intensidade. E chegou um momento, após um bom tempo, onde eu vivi muitos arrebatamentos, de dançar com anjos nas regiões celestiais, de ser tomada e de ficar embriagada mesmo, totalmente embriagada no espírito. Mas um dia, a gente tinha feito um propósito na igreja que a gente ia fazer turnos de oração e aquele domingo, às 6 da manhã, era o meu turno. Quando eu entrei, que eu pus a mão no altar, meu corpo voou longe. Pá! E naquele momento eu comecei a contender com Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor faz isso comigo, as pessoas não acreditam, debocham, acham que é palhaçada minha. O Senhor me faz passar vergonha. Quando eu levanto, a minha mão não serve para curar ninguém. Então, eu não quero que o Senhor faça mais isso comigo. E eu tô que falo. Irmãos, quando o Senhor me permitiu voltar, eu imaginei que tinha passado 10 minutos. Já tinha tido a escola bíblica, era mais de 11h30 da manhã. Os irmãos tinham me levantado, botado o colchão embaixo de mim, e todo mundo já tinha chegado, tinha ido embora. E eu levantei brava quando eu vi aquilo. E eu subi. Não é para vocês seguirem isso, não, entendeu, irmãos? Isso não é nada para ser seguido. Aí eu fui lá, casa pastoral em cima, eu fui lá falar com a pastora e falei, ela deixou eu falar, depois falou assim, João, só quero te dizer uma coisa, lembre-te de Elias, tá? Aí eu fiquei assim meio assustada. No domingo à noite, eu gosto de sentar na frente, naquela noite eu falei assim, vou sentar no penúltimo banco, aqueles bancos compridos de igreja tradicional, grandona. E eu falei assim, quero ver o senhor me pegar aqui. Irmãos, eu só lembro dos bancos voando longe, aqueles bancos compridos, pesados. O meu corpo girava e os bancos foram voando. E aí eu fui arrebatada em espírito e eu fui para uma dimensão onde estava Yeshua. E naquele momento eu era uma criancinha. Eu era uma menininha. Eu me lembro dos detalhes da roupa e do cabelo. E Yeshua estava sentado num barranco, era uma estrada de chão. E eu, caminhando na estradinha, olhava para trás para ver se ele vinha atrás de mim, e ele não vinha. Aí eu pulava no colo dele, ria, mexia nos cabelos dele, pulava no chão, ia na estradinha e olhava para ver se ele vinha, e ele não vinha. Isso aconteceu por infinitas vezes, até que chegou um momento onde Yeshua tomou na minha mão, levantou, e andou um pouquinho e olhou dentro do meu olho e falou assim, é assim que eu te quero. E aí eu voltei. Quando eu voltei, eu tinha entendido tudo. Se nós não formos como criança. E nos deixar guiar por ele, nós não vamos para lugar nenhum.
E a minha angústia muito grande de querer, sabe, viver coisas no Senhor, assim. Aí o Senhor foi me levando para a palavra, lá no primeiro salmo, que fala que nós somos como árvore plantada junto a ribeiros de água, né? Que vão dar fruto no tempo certo, e as folhas não murcham. E eu fui entendendo, irmãos, que a vida que o Senhor tem para nós não é de caranguejo, não é esse negócio de dar um passo para frente, dois para trás. É verdade. Você vai como luz da aurora, brilhando Aleluia. mais e mais até ser dia perfeito. Então, não desista. Saiba Amém. que Deus fala conosco. Amém. Saiba que Ele dá a instrução do dia. Quando Ele mudou as minhas vestes, era um domingo. E Ele me acordou e falou assim, hoje eu troco as tuas vestes. Abre o teu guarda-roupa e pegue aquela roupa. Me disse a roupa, irmãos, pensa, você está 18 meses vestindo roupa de linho branco. Eu tinha uma roupa indiana, estampadona. Eu já fiz isso, apóstola. Já vesti roupa indiana estampada. Ele falou, você vai vestir isso? Meu pai, eu vou espantar todo mundo. E aí ele falou assim, você vai ligar para o teu pastor, vai compartilhar com ele. E ele vai preparar um ambiente, porque eu quero que você conte o que eu fiz com você nesse tempo. Irmãos, antes desse processo, eu era uma pessoinha, sabe como? Arrogantezinha, que só gostava de conversar, só com quem tivesse cabeção, que conversasse, sabe? Papo cabeça. E eu tinha dificuldade, sabe? Depois disso, Deus me deu projeto no meio de área de risco para sentar no chão mesmo, com o menino catarrento violento. Ele falar, nós vai, nós foi, e glória a Deus, porque Deus faz do jeitinho dele. Sabe? É verdade, então, isso mesmo. Foi todo um processo e eu entendi que nós não temos que estar angustiados, nós temos que estar sempre sedentos. Amém. Nós precisamos entender que o Senhor tem coisas muito maiores para aqueles que têm sede, aqueles que têm Apóstola, fome. As fontes de água viva e o alimento é farto, né? Amém. Então, eu vou, no final, interceder para que os ouvidos tenham uma audição afinada, que os olhos sejam como chama de fogo, para você enxergar aquilo que ninguém vê. Amém? Que a sua boca seja o chofar de Deus. Aleluia. Para liberar os sons que vêm da parte do Senhor. Amém? Amém. Eu quero só falar algo aqui, as amadas que estão ouvindo a gente, que cada uma de nós tem um tempo. Sim. Né? Então, o tempo da apóstola Joana, eu me identifico muito com você, desde que a gente se conheceu no grupo lá dos Atos Proféticos, na questão das tríades. Né? Eu venho para cá, para a Europa, desde 2009, e a primeira guerra que eu fiz aqui foi intercontinental. Né? Foi a primeira vez que eu usei as espadas dos continentes, desligando África, Ásia e Europa. Mas, porém, esse processo todo, eu me identifiquei muito com você contando isso aí, eu também passei muito parecido na minha igreja batista. Mas as minhas vestes, o meu DNA, foram trocadas agora em Oxford. Agora que eu tive a experiência. Por isso que eu quero falar um pouquinho sobre, assim, só um adendozinho, a questão do tempo. Cada uma tem um tempo. Mesmo tendo as experiências, eu fiquei em Lodebar por um longo período. Né? O senhor me disse, você não, as pessoas vêm, não, mas você tem que. Isso que você tem das espadas, nananã. E eu vim aquele texto que Yeshua falou para Maria: o que tenho eu contigo, mulher, não é chegada a minha hora. Vinha forte, não é o meu tempo é de estar escondida. E o senhor dizia: não posta nada na internet. Não cria canal, não faz DVD, porque houve um tempo que vendia muito aqueles DVD de estudo, CDzinho gravado, nada disso. Você está em Lodebar, você está na terra do esquecimento, você está escondida. Não é a tua hora ainda. Né? Sim. Vai chegar a sua hora, mas não é agora. Então, a experiência que você trocou de roupa foi naqueles anos. Nós tivemos experiências parecidas. E as minhas vestes foram trocadas aqui em Oxford, agora.
né? Uau. Muitos viam minhas vestes trocadas, roupa nova, e verdadeiramente a gente sente quando o Eterno troca nossas vestes espirituais. Sim. Muda tudo, né? Então eu queria só falar a respeito disso para que as pessoas não se comparem umas com as outras, as mulheres, Sim. os homens não se comparem, porque cada um tem um tempo, né, determinado debaixo do céu para o teu ministério, para a tua chamada. Você só precisa discernir a estação que você está vivendo para você não ficar frustrado se comparando com os outros, não é verdade, apóstolo? É, verdade. E o início da nossa fala também coloca, de repente o seu chamado é só de ser influenciadora, de repente o seu chamado é só de gerar aquele que vai fazer. Exatamente. Né? E você precisa entender e fazer muito bem o que você foi chamado para fazer. Né? Pode ser que você foi chamado, né, para que o presidente da República tenha saído do seu ventre. Então, você precisa entender também qual é o seu chamado. Exatamente. Porque nem todas são... Até porque o Senhor ele tem tempos determinados, desígnios, decretos específicos. Né? Se você for ler a história das mulheres na Bíblia, a única juíza que a gente encontra é Débora. É verdade. Então, você também tem que entender isso. Só que ouvir Deus e obedecer é para todo mundo. Entende? O Senhor vai trocando as nossas vestes a cada fase. Você Verdade. tem vestes novas, armadura nova, isso mesmo. armas novas, entende? Para cada batalha você tem um tipo de revestimento apropriado. Exato. Isso mesmo. Quando você vai lá em 1 Crônicas, capítulo 13, 14, você pega a experiência de Davi, quando ele passa pela situação de Uzai e ele fica meio desorientado, né? Sim. Aí ele passa por um treinamento de Deus para ele aprender a ouvir. Exatamente. Porque ele teve uma excelente ideia. Agora ele já era o rei. Então vamos buscar a arca. Ele senta com os conselheiros. Sim. Mas ele não consultou Deus. Nem toda boa ideia vem do Senhor. Aliás, Deus não traz ideia, Deus traz direção. É isso. Ideia é coisa do homem, mas o Senhor traz direção clara. Amém. E eu posso dizer que sou testemunha disso, porque o Senhor, ele dá o comando, ele dá a proteção para aquilo que ele está te chamando. Você pode entrar nas escuridades da terra, ele é contigo. É verdade. E ele te traz a provisão. Aleluia. Porque eu não conheço ninguém se movendo por aí, porque está cheio de dinheiro. Não, Deus traz a provisão. Os verdadeiros, minha filha, andam pela fé. É verdade. Né? Aqui, uma, aqui, ó. O Senhor vai, pois é. Então, isso é muito tremendo. E acontece tremendo. Que a gente precisa perceber também qual é o nosso chamado. Exatamente. Né? Tem mulheres perguntando aí como identificar o chamado. Pois é. Ouvindo, né, apóstola? A primeira coisa que você tem que ouvir do Senhor. Ouvir do Senhor. A esposa do pastor Tom, lá da Casa de Oração de Jerusalém, ela conta que ela é 30 anos mais nova que ele. E ele já tinha 40 anos e ele não tinha esposa, né? Aí tem toda uma história, não vou contar a história toda não, só vou dizer o que ela... No dia que ele fez o pedido de casamento, depois de 3 anos e meio na luta só, porque ele não entendia. Primeiro ele achava que ele ia ser solteiro para a vida toda, para se dedicar só ao Senhor. E depois uma mulher muito mais nova, lindíssima ela é. E aí, de repente, ele convida ela para casar e ela fala que naquela hora ela entendeu no espírito dela que aquilo não era um casamento, era um comissionamento. Que ela estava sendo comissionada a ser aquela que era auxiliar, ajudadora dele. Hoje, ela é o pulmão do ministério.
ela que traz as novidades, ela que, sabe? Então, você tem que buscar no Senhor. Ela levou 3 anos e meio para entender o que Deus estava fazendo naquilo ali. Entende? Então, você não se desespere, você só busca. Isso, leva tempo, gente. Leva tempo para você ouvir entender, o Senhor. sim. O Senhor ter... vai te dizer. E outra coisa, eu, ainda quando eu trabalhava, o Senhor falou comigo, leia Ezequiel. Irmãos, era hoje, era amanhã, eu apaixonada pelo trabalho, não arranjava tempo de ler o livro de Ezequiel, até porque na formação religiosa a gente lia um versículozinho. Pegar o livro inteiro para ler não era costume. Eu também tive formação batista. Aí, de repente, eu fiquei tão afetada com a situação da empresa que eu fiquei sem voz. E o médico falou, ou você para tudo, fica em casa sem falar, nem atenda a porta, nem telefone, ou você vai ficar sem voz para sempre. Aí eu fui ler Ezequiel. Aí, quando eu cheguei no capítulo 3, ele falou assim, foi isso aqui que eu trouxe você para fazer na vida. Quando fala do atalaia, que vai falar para a gente coração duro, porque eu também ficava muito angustiada, porque eu explodia com aquele negócio lá, até que o Senhor falou comigo, ei, aprende uma coisa, existe confronto e afronta. Não afronte, mas confronte. Quando você confronta, você tem zelo com o outro para ele aprender. Sim. Para ele ser direcionado. Mas a afronta, você descarrega e humilha o outro. Não é isso que Deus quer. Então, eu comecei a aprender com isso, mas o que aconteceu ali também? O Senhor disse ali o meu chamado, porque eu ficava com muito conflito. Por que eu tinha que falar? Meus colegas falavam assim, alguns, todo mundo está pensando o que você está pensando, mas você é a única que numa reunião, num auditório lotado, levanta o dedinho para falar. Depois você recebe pedra por todo lado. E eu ficava, será que é para eu ficar calada? Não era. E o Senhor falou, eu te pus por atalaia no meio de um povo de dura serviço, povo que não ouve. Mas no final desse capítulo 13, ele fala bem assim, eu colarei a sua língua no céu da boca. E você só vai abrir quando eu quiser. E essa tem sido a minha história. Aprendi a confrontar em amor. E ali começou a nascer o meu chamado. Tempos depois, ele me fala pela madrugada, eu ainda dormindo. Abacuque 2:1. Aí, quando amanheceu o dia que eu fui ver, eis que me põe sobre a muralha. Sentinela. E aguardarei até que o Senhor responda as minhas queixas. Ele já está me posicionando não somente para falar, mas para ser um vigilante. Sim, um sentinela. Mais recente, ele me mandou ler mais 3 vezes o livro de Ezequiel. E na terceira vez, ele me falou o seguinte, eu te coloquei como um sinal para Israel. Lá no capítulo 12, verso 6. E aí o Senhor tem... Por isso ele me leva tantas vezes, por isso ele houve também na Páscoa de 2018, ele falou comigo, sai daqui do Brasil sem dizer para ninguém que você está indo para Jerusalém. Meu pai, eu tenho família. Aí ele falou, não, você não vai dizer para ninguém. E aí, só nem para a família. Nem para a família, só para a minha tríade. Porque em um outro momento, não hoje, eu compartilho sobre essa revelação a respeito da tríade, porque é algo que o Senhor me entregou lá atrás, né? E aí, ele me falou, você pode falar para a sua tríade e para Leila. Aí eu falei para a tríade que orou e nós, né, nós tivemos assim, nos preparando. E a Leila, porque logo depois o apóstolo Léo ia. E era necessário que ela soubesse, porque foi um tempo onde, assim, eu cheguei, no dia de eu ir embora, ele chegou e a gente fez algo encadeado ali. Mas o que aconteceu? Na minha arrumação de mala, ele me manda botar uma roupa que não tinha nada a ver com Jerusalém. Uma blusa toda de gripe, sabe? Aquela renda de gripe, aquela calça assim, sabe? Eu falei, meu pai. Mas amém. Quando eu estava
chegando em Jerusalém, entrando no território de Israel, eu ouvi ele me falar: eu estou trocando o seu nome para Raíssa. Uau. E a partir de agora você vai me dedicar 7 dias de jejum total. No último dia, ele me mandou descer até a escadaria do templo, mandou que eu tivesse debaixo das águas, abrisse o chuveiro ao meio-dia. E a água começou a correr sobre a minha cabeça e ele foi me instruindo. Você vai colocar aquela roupa que eu mandei você separar. Você vai para a escadaria do templo. E aí eu fui fazendo. Quando eu cheguei na escadaria do templo, eu fui arrebatada em espírito, fui parar no pináculo. E ali no pináculo, ele me entregou 7 chaves. E eu fui girando as 7 chaves. Uhum. E aí volto para o Brasil. Ele falou: agora são 21 dias de jejum total. No último dia, chamei minha tríade aqui para casa. E naquele dia ele disse quais eram as 7 chaves, onde elas estavam, o que elas significavam. E ele falou assim: a primeira está em Madagascar. Aquele momento eu não sabia nem o que significava Madagascar. Madagascar, meu Deus. E ali ele disse que a primeira era, então, Madagascar. E ali, então, a gente começou toda uma caminhada, né? E tremendo. Quando Incrível. foi o ano passado, eu já vim, quando eu voltei para o Brasil em 2017, o Senhor tinha me dado 3 atos proféticos para serem feitos em Israel. Uhum. E eu achava que eu era só a emissária do ato. Aquela coisa da baixa autoestima mesmo, de que mulher, que isso, mulher, não, né? Que isso é para apóstolo. Naquele momento eu não era apóstolo. E aí eu comecei a procurar os apóstolos que eu imaginava que eram eles. E eu falava e eles olhavam: Deus não falou nada comigo. E eu... Aí o Senhor falou comigo assim: você vai orar às 9 da manhã, às 3 da tarde, às 9 da noite, por esses 3 atos proféticos. E isso durou 3 anos. Quando foi no ano passado, ao 3º ano, eu só sabia uma coisa: ia acontecer em Pentecostes. Era só o que eu sabia. E a gente nem precisa saber muito, né, apóstola? A gente não precisa saber muito. Não. Só aprender. Ele vai dando as dicas. Ele, né? vai dando. Continua mesmo jeitinho. Sim. Lá em Abraão, ele falou: sai no caminho, é que ele foi falando, Sim. né? Mandou sair da terra. Sim. E da parentela. Então, o que aconteceu? No ano passado, eu estava aqui em casa e ele falou assim: vá para Jerusalém. E você vai sair do Brasil dia 17 de maio. E aí eu fui para a internet. Quando eu terminei de comprar a passagem, eu falei: uau, mas eu só chego dia 19. Fui ver, tinha uma conexão longa lá em Brasília. E durante esses 3 anos, Deus nos deu 12 profetas. Na verdade, 11, 12 comigo. E nós começamos a caminhar junto e orar junto, entendendo junto e buscando do Senhor a direção para os atos proféticos e tal. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim: então, se é para eu parar 18 horas, que é o número vida, né? Sim. Lá em Brasília, eu creio que o senhor quer que a gente faça a reunião. E aí ele falou assim: para fazer a reunião, sim. E o Senhor tinha dado um comando que ele mandaria os recursos. Naquele momento, ele falou assim: eu mudei o plano. Cada um vai assumir a sua viagem. Eu falei: Senhor, mas nós temos 3 anos orando esse negócio, crendo que a gente ia receber esse recurso de forma sobrenatural. Mas era uma pegadinha do Senhor, porque eu cheguei a ouvir de gente falando: não, eu ia porque era de graça. Então o Senhor foi fazendo uma seleção, sabe? Exatamente. Mas quando eu cheguei lá em Brasília, ele não usou, ele me deu escape. Eu não cheguei a falar. Um dos profetas falou assim: ó, Deus mandou dizer que cada um vai ter que assumir a sua despesa. E naquela hora o Senhor afunilou o negócio, e não só por isso, mas teve outras coisas que envolviam. E aí ele falou assim: e outra coisa, não serão 12, serão 7. Meu pai.
Bom, ali foi tudo muito rápido. Eu chego em Jerusalém e o Senhor começa a mover todas as coisas e nós fizemos os atos proféticos. Eu volto para o Brasil e ele fala comigo, agora você vai para a Colômbia e acontece isso lá em Medellín, a questão da OEA. Quando eu chego no Brasil, ele fala assim, agora você... Aí eu recebo uma visita. Uma irmã vem com o marido dela para se despedir, porque eles estavam indo para Madagascar. E ela fala, começa, né, se emociona e chora e fala assim, eu não sei quando eu vou te ver outra vez. Naquela hora, sai de mim uma fala que não era minha. E aí fala bem assim, mais rápido do que você imagina. Eu levei um susto com aquilo, mas guardei no meu coração. Daí uns dias, uma irmã que é do Muro de Fogo, o projeto que ora por Israel, me manda um áudio contando a história de um pastor que é brasileiro, que está em Madagascar e que ele queria participar do Muro de Fogo. Enquanto eu estou ouvindo, o Espírito Santo sopra no meu ouvido. Chegou a hora de você ir para Madagascar. Meu pai. Ali começa toda uma, sabe? E aí ele fala, só que você vai a Portugal. De Portugal você vai para a Grécia. Da Grécia você vai para Madagascar. Em Portugal, você vai ouvir Léo, porque o apóstolo Léo estava saindo de São Paulo para ir para lá, fazer uma escola de profeta lá. E ele fala assim, você vai ouvir só o Léo. E você vai ter um tempo com o Marcos Santana. E aí, irmãos, eu não estou desmerecendo nenhum deles, é porque o Senhor não usa título quando ele fala comigo. Sim. Todo mundo aqui só tem nome para ele. É verdade, Aí verdade. ele fala assim... inclusive, o que eu gostaria de deixar claro é que nós não temos título, nós temos função. Função, encargo. Tá bom? É o nosso encargo. Que aí você vai estar revestido daquela função para executar aquilo que o pai está te mandando fazer. Exatamente, é isso mesmo. Aí, o que aconteceu? Esse apóstolo fica sabendo que eu estou indo para lá, para Portugal, e fala comigo assim, o Marcos Santana, você vai hospedar na nossa casa. E aí, ok, que maravilha. E daí a pouco ele me mandou uma mensagem. O Senhor falou que eu te ungir apóstolo. Naquele momento eu tinha 2 apóstolos que queriam me ungir, eu orando, Deus, quem é, quem é. E aí o Senhor confirma. E aí a gente faz ali a unção apostólica e também um ato profético de reconciliação de Portugal com Israel por conta da Inquisição. Né? Portugal matou muitos judeus. E aí, irmãs, dali o Senhor me move para Patmos, lá na Grécia, e me manda entrar 7 vezes na caverna de Elias, na caverna de João, Apocalipse. No penúltimo dia, ele abriu a minha visão espiritual e eu vi Jerusalém celestial descendo. E quando ela descia como se ela fosse uma peça de encaixe. E quando ela encaixou, tudo começou em grande velocidade, indo para o princípio, e tudo foi restaurado. E aquilo eu falo ainda hoje, me queima a mão, porque eu fui vendo aquilo e eu fui entendendo no meu espírito que o Pai estava imprimindo uma grande velocidade profética. Sim. Na Terra, onde tudo está indo, convergindo para o princípio de todas as coisas, para o projeto original de Deus, onde todos seremos filhos. Amém? Sim. Onde não existirá mais nenhuma bandeira, mas todos serão filhos. Bom, e aí, irmãos, na hora de eu ir para Jerusalém, para eu ir para Madagascar, eu saí da ilha. E ele falou assim, agora você vai no Parthenon, e eu fui fazer atos proféticos lá. Quando eu desci, ele falou comigo, você não come nada aqui, você vai para dentro do aeroporto, porque dentro do aeroporto é um lugar das nações. E aí eu fui para lá, ele falou assim, agora você vai comer bastante, porque quando você chegar lá, você vai ficar 12 dias de jejum total. E lá dentro do aeroporto de Atenas, tem 3 salas de intercessão. E aí, eu fui para a sala dos muçulmanos, que é uma dos
católicos ortodoxos, outra dos muçulmanos e uma terceira para todo mundo, que aí seria talvez, né? Mas eu fui para dos muçulmanos. E ali eu fui tomada em adoração. E o Senhor falava comigo, você vai cruzar os céus de Madagascar, do sul para o norte, do oeste para o leste, fazendo uma cruz. E você vai lançar decretos. E eu comecei a rir, eu falei, Senhor, a viagem já estava muito cara, já era um milagre a viagem, porque eu não sabia que ir para Madagascar era tão caro, foi a viagem mais cara que eu já fiz. Mas o Senhor levantou os mantenedores, aquilo tudo, então estava pago aquilo ali. Contratar avião para cortar os céus, não estava. Meu Deus do céu. Deus, eu não tenho dinheiro. Bom, mas já que o Senhor falou, se o Senhor falou mesmo comigo, o Senhor vai prover. E ali eu fiquei adorando o Senhor. Uma grande chave para nós é a adoração. Sim, verdade. Entre em adoração, irmãos. Peguei minha bandeirinha, eu gosto de adorar, é uma direção do Senhor, usar a bandeira para romper dimensões espirituais. Sim. Fiquei ali adorando, 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 adorando. Na hora de embarcar, que eu olho no meu WhatsApp, tinha uma discípula falando lá, vendemos o imóvel, até sexta-feira vamos depositar o dízimo. 23 mil reais, o dinheiro que eu precisava para contratar os voos. Lá em Madagascar só tem uma empresa aérea, então eles cobram quanto quer, e eu só consegui comprar três Apóstola, está no YouTube, não está? Está no YouTube? Tá, porque a Leila me mandou. YouTube, então, quem não conhece a história de Madagascar, entra lá no YouTube e veja, porque é tremendo o testemunho. Fortíssimo mesmo. E aí, irmãs, eu só sei que um dos trechos para formar a cruz, o lado oeste, que era onde Deus falou que era para estabelecer o cetro de justiça, fecharam o aeroporto, não tinha voo para lá. Então, eu tinha que contratar. E aí, irmãos, foi uma grande batalha, porque hoje, assim, eu entendo que o Senhor está trazendo mais munição, sabe? Porque estamos vivendo um tempo de Mateus 24, 31, onde o som das trombetas estão tocando, liberando os ventos dos 4 cantos da terra que conectam os presentes, que conectam os escolhidos. É demais, ó. Eu fui caminhar hoje e eu fui batendo foto e tem uma finca que chama Los 4 Ventos de los 4 Cantos. Eu bati a foto porque o Senhor falou, isso é profético. Tá no meu history, eu coloquei lá. Eu vi. O Eterno falou comigo. Eu fiquei impactada, é isso mesmo. É isso mesmo. E isso daí é uma experiência que eu tive. Irmãos, é muito tremendo. 2018 foi um ano assim, tremendo. Pra mim janeiro também, de 2018, eu vou interromper um pouquinho Madagascar, porque eu quero falar disso daí. Sim. Presta atenção. Janeiro de 2018, eu estava aqui, amanheceu o dia e o Senhor falou comigo assim, abre os 4 cantos dessa casa. Aí eu abri aqui o meu quarto, abri lá na sala, abri a cozinha e olhei para o lado leste e falei, Senhor, aqui não tem janela. Aí ele falou assim, mas tem uma porta, é a porta que entra para o apartamento. Quando eu abri a porta, meu corpo foi tomado pelo Espírito Santo e começou a se mover sozinho. E eu batia aos meus braços como se eu estivesse tocando nos 4 cantos da terra, nos pontos cardeais. Olha, foi uma experiência tão forte, que eu fui lá para casa de uma amiga minha que mora aqui perto, 14 quilômetros aqui, e ela tem uma torre de oração. Eu falei, eu vou deixar para contar para ela quando estiver no topo da torre. E nós fomos para lá. Quando nós chegamos no topo da torre, ela falou, o pai deu um comando, mandou abrir os 4 cantos desse lugar. Aí foi tremendo. Ficamos ali, né, na presença do pai, foi uma delícia. Isso foi no início do ano, janeiro. Quando foi em julho, eu amanheci com um cântico.
Deixa queimar, deixa queimar. Era domingo, primeiro domingo do mês, tudo quanto é igreja fazendo ceia. Aí eu falei, Senhor... Aí eu fui para uma igreja que eu fui uma das fundadoras. Cheguei lá, os irmãos estavam tocando esse cântico. Deixa queimar. Nesse momento eu fui para o chão. E ali eu fui arrebatada em espírito, fui parar lá no Monte Sinai. Eu falei, meu pai. Só que lá no Monte Sinai era noite. Não era treva, densa treva, não era nada disso, não. Era porque era noite. E eu via, vindo dos quatro cantos da terra, era algo que era tão forte, que rasgava aquela escuridão, que chega a fazer um facho de luz. E aquilo vinha em cima de mim, dos quatro cantos. E dentro de mim eu tinha uma sensação de que outras pessoas estavam vivendo a mesma experiência que eu. E aquilo muito forte, muito forte. Aí, amém. Quando foi no final daquele ano, Deus me leva efetivamente para o Sinai. E eu... Assim, ele me mandou ir, eu só sabia que era período de Hanukkah, é o período que nós estamos vivendo agora, né? Festa das Luzes. E aí, na semana de eu viajar, eu fiquei sabendo que um amigo aqui do estado estava levando uma caravana grande para subir o Sinai. Eu me animei toda, liguei para ele, falei, rapaz, eu preciso subir com vocês. Só que eu nunca vou em caravana, fui lá para Elat, atravessei com eles para o Egito, mas muito acanhada, porque eles estavam em grupo, né? De repente, lá no topo do Sinai, ele me chamou. Joana, vem ficar com a gente. Na hora que eu cheguei no grupo, ele estava liberando essa palavra. Pai, libera dos quatro cantos da terra os ventos que conectam os remanescentes. Irmã, naquela hora veio como, sabe? Porque a experiência de Júlio... Eu ficava assim, será que tem a ver com Ezequiel 37? Os ventos que vêm para soprar o espírito? E eu ficava lendo e orando, e não, aquilo não me convencia, mas eu também não tinha uma clareza. Mas na hora que ele falou isso, eu falei assim, pai, é isso mesmo, mas eu quero que o Senhor me dê na palavra. Aí o Senhor mandou eu abrir Mateus, capítulo 24, verso 31, e Miqueias 4, verso 7. Quando eu abri, está escrito lá, em Mateus, né? As trombetas, os anjos estão tocando as trombetas, os ventos que vêm dos quatro cantos, que conectam os escolhidos. E lá em Miqueias ele fala que vai chegar o tempo onde ele vai liberar. Amém. Nossa. Amém. Demais. Amém. Demais. Tremendo, tudo né? Fala, Tremendo. tudo fala. Tudo fala, ajudar Bertelli. Aí... Eu só sei que lá em Miqueias ele fala que ele vai reunir todos para que sejam um só remanescente. Meu Deus. E daí, irmãos, ele começou, naquele ano, uma movimentação me conectando com um bando de gente que eu não conhecia. Daí foi me conectando, daí eu já fui. Hoje eu faço parte da coalizão de ministérios do Brasil, né? O presidente apóstolo Coraiola, e eu fui sendo conectada com vários e vários e vários remanescentes desse tempo, né? Aqueles que são, principalmente nesse período de pandemia, é uma peneirada que Deus está fazendo e tirando da caverna aqueles encavernados que se sentiam meio solitários, porque o que fala o outro não entende. Exatamente. Né? E, de repente, Deus faz aquele chacoalho, aquela movimentação, e vai trazendo, tirando de dentro da caverna. Né? E então, vou voltar lá para Madagascar. E só fechando essa parte das conexões. Fique atento. Fique atento. Isso se tornou um ato profético que eu faço todas as manhãs da minha casa. Eu abro os quatro cantos e proclamo. Joana, antes de você voltar para Madagascar, eu preciso falar algo, porque você ativou algo aqui que eu preciso falar para você e para as mulheres que estão com a gente e as que vão assistir. Como Deus te usou ali também, nessa viagem para Madagascar, vai para lá, vai, compra isso, faz aquilo. Assim comigo foi na França. Amém. Na França também nós movemos na terra, no céu e na água.
Quando eu cheguei, no primeiro dia, eu fui visitar a terra e depois, no outro dia, nós fomos uma montanha chamada Monfarron. E ali Deus mandou eu redimir aquela terra, fazendo um ato profético, nós fizemos. Mexemos na terra. E eu vi aquele mesmo anjo que o apóstolo Léo viu, que põe um pé na água e outro na terra. Aquele anjo com o arco, ele estava em frente ao mar, entre a montanha e o mar. Porque ali em Toulon, do lado direito, montanha, e do lado esquerdo, o mar. E ele estava com um pé na terra e outro na água. E aquele anjo estava esperando para ser ativado. Mas até então o senhor não falou nada comigo, né? Eu compartilhei isso com o apóstolo Fondaci e disse, olha, esse anjo está esperando para ser ativado. Passou alguns dias, o Senhor nos levou, fomos visitar um casal de pastores cerca de Saint-Tropez. E eu creio que você tem uma chave, um código. Por que eu vou falar isso? Porque são 4 nações. Eu esqueci meu celular, esse celular aqui, na casa dos pastores, e no outro dia era feriado na França, e eu não sabia o que Deus ia fazer. Eu não tinha ideia do que o Eterno ia fazer. Apenas fui buscar meu celular. Já no carro, ele começou. Eu coloquei uma pulseira que me deram de presente, que trouxeram de Israel, que tinha 12 pedras do peitoral do sacerdote. E Deus, e nós éramos 4. 5 profetas ali para fazer a guerra. E quando nós saímos, o Senhor disse assim, você vai fazer uma guerra em Saint-Tropez, mas a gente não ia para Saint-Tropez. A gente ia para aquela localidadezinha onde eu tinha esquecido o celular. E eu vi o anjo principal da nação brasileira desceu. Não, perdão, foi o primeiro da França. Eu vi o da França. Ele desceu na frente do carro. E ele, como quem conduzia, e ele começou a me dar, o Senhor começou a me dar todos os comandos, e o comando era adoração. Todo mundo começou a orar em língua e adorar no carro, e o anjo principal da França desceu ali. E depois desceu da Espanha, de Portugal e do Brasil. Os 4 príncipes desceram, né, um ao lado do outro, com a roupa, com a cor da nação, cada um. Eu disse, Eterno, uau! E o Senhor foi dando a direção do que iria ser feito lá, em Saint-Tropez. E ele disse assim, você vai fechar um portal que foi aberto pela Brigitte Bardot, na década de 60. 40 anos. Já foi aberto em 60, 70, 80, 90, 2000. 40 anos foi aberto esse portal. Meu pai! E esse portal, esse Leviatã, que foi da França até a nossa nação, ele foi devorando milhares de mulheres. Por isso que eu senti de falar isso, porque eu sei que você vai liberar algo. No meu espírito, eu falo e se sinto queimar. Sobre as mulheres que têm um chamado, que estão aí perguntando, outros que vão assistir essa live. Ele foi devorando milhares de mulheres e eu não sabia de nada. Eu nunca tinha ido em Saint-Tropez, recebi, mas sabe quando Deus te dá um encargo profético, você tem que fazer aquilo? E a irmã, a pastora, e num dia antes nós oramos na casa dela, foi tremendamente. E ela batia assim, e ela é descendente de gitano, o pai dela era espanhol, gitano, mas ela com a mãe francesa. E ela perguntou, Deus trouxe alguma coisa para você? Porque ela queria saber algo territorial. O Senhor disse, não, diga que não, que você não sabe de nada. Porque ela não está preparada para entrar nesse nível de guerra. E eu disse que não. No outro dia, nós fomos fazer essa guerra em Saint-Tropez. Quando nós tomamos um café, porque eu estava com muita pressa no meu espírito, um café. Eu e a pastora Lita saímos desde esse lugar que dava uns 20 minutos de Saint-Tropez com muito enjoo. Mas eu sabia que era todo aquele processo da iniquidade da área sexual contaminada. Ok. Quando ele parou o carro, nós abrimos a porta, nós vomitávamos muito, muito, muito vômito, fazíamos vômito por causa da área sexual que foi liberada por esse dragão que usou a vida da Brigitte Bardot.
Ok. E enquanto isso, o pastor Cairo estava na internet procurando e o Espírito me disse, vai ser numa estátua dela. Eu nem sabia que tinha estátua lá. Eu sabia que tinha em Uau. Búzios. No Rio eu sei que Aham. tem. É. Mas lá, eu tenho todas as fotos aqui. E lá, quando ele disse, está 5 minutos daqui da gente. Então, a gente começou a orar, esperamos mais uma direção do Senhor. Que espada o Senhor disse que ia ser usada a de esmeralda, Aham. e o Senhor entregou para o Cairo, para mim, eu não me lembro bem qual foi, eu sei que foi a de âmbar para Zezé, para a pastora Alita foi safira, e eu creio que para mim foi rubi. Aham. E nós fomos, cada um se posicionando no norte, sul, leste, oeste, na frente, ali onde estava a estátua. E quando ele colocou, que ele mostrou a estátua é conhecida como Vênus. Então, nossa guerra era contra Vênus, a rainha dos céus. Meu pai! Aham. E ali, o Senhor disse, você vai fechar esse portal de morte, porque esse dragão não passará mais para devorar as mulheres do Brasil. Elas não vão vir mais para a Europa se prostituir, se vender. Eu vou restaurar. Eu creio que você tem uma Nossa, eu tô toda chave de arrepiada. Israel. Uau, xeteraca Ei, lavassoi. Ratu e Eba, Amar. vai. Você tem, Etorô, você tem essa chave Deca, para flore, liberar, Amar, cantará. para ativar Riba, essas lavassoi. mulheres. Secou na maessa, sim. Você vai ativar, porque o dragão não comerá mais a carne das mulheres, mas elas vão ser ativadas no seu chamado, até aquelas que ainda estão perdidas no mundo. Você estava falando e o Eterno me trazendo o rolo descendo, e essas 4 nações, França, Espanha, Portugal e Brasil, esse norte, sul, leste, oeste, por onde esse dragão entrou, essa dimensão foi fechada, nós recolhemos o sangue, nós recolhemos o DNA, a genética contaminada, limpamos a água, eu feri, o apóstolo Léo me cobriu nessa guerra, eu feri com a espada, cortei a cabeça do dragão, cortei o rabo e abri a barriga dele. E nós retiramos de Amém. dentro Amém. tudo que tinha Amém. roubado dessas mulheres, a família. Muitas morreram loucas. Eu soube na Espanha. Muitas se suicidaram. Então, tem DNA dessas mulheres aí no Brasil que vieram para cá se prostituir. E algumas ainda estão. Eu conheço algumas na Espanha, outras na França. Sim, Atendi uma moça sim, de Goiânia, lá na Espanha. sim. E você tem essa chave. Deus me fala que nessas 7 chaves você vai liberar agora, no final, as mulheres. Muitas têm desequilíbrio emocional. Muitas mulheres estão com a alma fragmentada. Ei, xalabarrai. Porque os seus ancestrais foram daqui da Europa para ir voltar. Porque a terra vomitou por causa da Levítico 18, mas vomitou como prostitutas para cá, né? E a porta realmente foi Portugal, tá aí a Vivi, né? Então, não vão mais vir. Vão vir para anunciar o evangelho nas nações. Eu decreto isso. Em nome de Yeshua. Deixa eu contar uma coisa para acrescentar fé em quem está ouvindo. Na minha primeira ida para a casa de oração, lá de Jerusalém, eu fui... como eu estou vermelha. O fogo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deu calor. Glória a Deus. Presta atenção, irmão. Pode contar. Pode contar. Quando eu cheguei lá, eu fui em janeiro de 2012, a minha visão abriu e eu vi uma mulher, ela estava nua, era uma mulher loura. Ela estava num canto de parede acuada e eu vi uma voz rude falando com ela. E eu ouvi Deus falando comigo assim: olha o que estão fazendo com a coroa da minha criação. Na hora, minha mente foi lá em Salmo 8, que fala que é o homem que para que dele te lembre. Um pouco menor que os anjos. Para que o visites, contudo fizeste um pouco abaixo dos anjos e de honra, de glória e coroar. A partir daquele dia, toda vez que eu ia subir para a torre de oração em Jerusalém, entrava uma dor em mim, eu chorava.
E as irmãs, as intercessoras, já sabiam, falavam uma coisa, pode deixar ela ali, porque isso é um negócio, é um mistério de Deus com ela. E aquilo pegava dentro de mim, torcia, sim, e eu urrava, de tanto que eu sentia dor. Eu voltei para o Brasil dia 2 de março de 2018. Dia 5 eu estava assistindo o jornal e, de repente, a notícia de que tinham achado uma... Ah, tá. Aí eu tive essa visão e a Casa de Oração recebeu um e-mail dos Estados Unidos pedindo oração pelo tráfico de mulheres. Então eu entendi que aquela mulher que eu via era um produto de tráfico. Oh, bom, olha o que aconteceu. Isso aconteceu em 2012. Dia 5, aqui no Brasil descobriram uma rota de tráfico de mulheres. E na França foi estourado, na Espanha também foi estourada uma rota, uma casa de mulheres que deu no Brasil no jornal também. Pois é. Mulheres que estavam... Aí, terrível. Quando eu vi aquilo, eu entendi o choro. Aquilo era um choro de Deus por aquilo que estava acontecendo. E rompeu as dimensões espirituais. E aí, isso foi em março. Em abril, o governo estabeleceu uma comissão para rastrear todas as rotas no Brasil. Naquele ano, uma rede de TV que lançou uma novela que seria para enaltecer um santo, a novela desviou toda a direção para denunciar o tráfico. O tráfico de mulheres, o tráfico de crianças, de órgãos e tudo. Aí eu volto para Jerusalém e eu encontro na Casa de Jerusalém uma brasileira que sai do Brasil para um emprego na Alemanha. Quando ela chega, no dia que ela chega, jogam o passaporte dela fora, sem ela saber que ela falar a língua, ela fica sem documento, ela é vendida para um senhor de muita idade, um idoso, que ali abusa dela e foram anos até o homem morrer. Até o ano morrer. Eu tive ali na Alemanha. Dele. Eu conheci uma irmã que trabalha. Pois é. Quantas mulheres brasileiras que vão para esses países e elas não conseguem entender que aquilo era só um produto de um tráfico, que elas não vão encontrar nada lá. E eu creio nisso que você está falando. O Senhor abateu esse principado. Abateu o principado. Entende? Isso começa, essa denúncia do Senhor começa em 2012. E então, quer dizer, que ano que vocês fizeram isso? Que ano foi que vocês fizeram a guerra? Foi esse ano. E agora, quando eu estava na França. Foi agora. Então, olha só, Deus começa a denunciar isso em Mas 2012. Eu creio que muitas mulheres que vieram para cá, né? Para fazer esse tipo de coisa na prostituição, elas vão ser liberadas. Elas vão ser liberadas. Algumas vão sabendo o que é, mas grande maioria não sabe. Grande maioria se torna escrava. Verdade. Produto de comércio. Então, o Senhor está rompendo. Olha, naquele ano ainda de 2012, o IHOP de Kansas City, o pastor Michael Bico, criou um departamento dentro do IHOP só para cuidar da questão do tráfico. Mandou para o Brasil uma equipe para treinar as igrejas para saber lidar com isso. Eu não conheci uma igreja que se posicionar para receber o treinamento. E isso é algo muito sério, irmãos. É verdade. O tráfico de pessoas, tráfico de mulheres e as mulheres brasileiras no exterior. A gente tem dificuldade, porque eles acham que a gente faz parte dessa turma que às vezes vão mesmo para se prostituir, né? Agora, Joana, agora lá em Londres, uma irmã foi me buscar para ministrar ela e ele ouviu eu e a irmã falando em português. Brasileira maluca? Eu virei para esse maluca, não. Somos mulheres de Deus, falei assim, porque eles têm a ideia que toda mulher brasileira samba, carnaval.
Deixa eu se só falar aqui, prostitui, né? é o meu filho que fixou aí a conta do nosso ministério, tá, queridos? Eu coloquei fixado o comentário mesmo, para quem quiser fazer uma oferta no nosso ministério, Aham, tá bom? Por isso que eu deixei. E amém. se você vem para Portugal, sim, ministrar a palavra, já está perto a tua vinda para Portugal. A minha amiga missionária de Jocum que está aqui com a gente. Amém. Posto também, tem bastante gente, meu Deus, tem muita gente aqui conosco nessa live. Glória a Deus, glória a Deus. Ah, foi. Pronto. Agora destravou. Tinha dado um bug aí, mas agora já está Sim, bom de novo. sim. Amém. Pois você tem umas meia hora, apóstolo, ainda. Pode Tem falar. mais meia hora? Então, irmãos, olha bem, Não, eu creio o seguinte, que o Senhor está levantando as Déboras, eu né? creio também. E essa live vai Eu creio. trazer o derramar dessa unção de Débora para muitas que estão Amém. aqui. Amém. Amém? Amém. Eu Eu creio. creio que o Senhor não faz nada por acaso, tudo tem um propósito. Sim, Amém? sim. E eu creio também que o Senhor quer nos despertar como igreja para nos movermos com entendimento. Sim, com certeza. Certo? Com O Senhor, maturidade. o Senhor está nos levando a nos apropriar de armas espirituais Aleluia. para que a gente possa entrar e sair bem. Amém. Isso Nós mesmo. sabemos de muitas histórias, né, de guerreiros do Senhor que viveram uma vida de grandes desafios, de muitas lutas, e alguns morreram, alguns Verdade. saíram arrebentados, É entende? verdade. E eu entendo que nesse tempo o Senhor quer nos capacitar a nos Eu mover creio. Eu creio de também. maneira que vamos entrar e sair. Aleluia. Bem, Aleluia. e quando nós tivermos uma direção do Pai, Ele vai dar a proteção Aleluia. e Ele vai dar a provisão. Eu creio. Recente, nós recebemos aqui no meu estado um pedido de oração, porque um missionário estava indo fazer uma viagem missionária e, de repente, tinha óleo na pista, ele bateu com o carro, ele quebrou a coluna, a mulher quebrou não sei o quê. E aí eu falei assim, Senhor, o Senhor tem falado ao meu espírito que quando o Senhor dá a direção, o Senhor dá proteção e dá provisão. O que é isso? Aí eu chamei minhas filhas, porque elas são também missionárias, trabalham também com escola, né, de missões urbanas. E aí eu fui comentar com elas, porque é uma pessoa do meu estado. Aí ela falou, mãe, a gente sabe quem é, só que a história é meio esquisita. Por quê? Esse homem, ele era casado com uma mulher muito tremenda do Senhor, tem filhos com ela. De repente, conheceu uma outra, abandonou ela com os filhos para lá. Uau. E agora assumiu essa outra mulher aí e eles estão saindo para fazer missões. Eu falei assim, só capeta, porque para Deus não é não. Deus não é atrapalhado. Não, eu só sei, irmãos, que naquela situação eu fui entender que, de verdade, Deus dá a direção, Deus dá a proteção e Deus dá a provisão. Sim. Você vai entrar e você vai sair. Você pode, claro, qualquer guerra tem estilhaço. Sim, tem estilhaço. Claro. Mas nós precisamos fazer um tempo. É claro que hoje a gente tem várias escolas proféticas, né? E nós precisamos participar dessas escolas proféticas para que possamos estar sendo instrumentalizados, capacitados para podermos sair. Não é sair por aí, alguns recebem verdadeiramente a direção, mas também não sabem esperar o tempo de Deus. Exatamente. Que é o que a apóstola Nelma estava falando. Tudo tem um tempo determinado. Recebeu a direção de Deus? Aquieta seu coração, porque na hora certa, tudo vai convergir. Exatamente. Lembra? Ele falou comigo em 2002, que estava me levantando como missionário para Israel. Só me levou em 2012. E nesse período foi,
trabalhando caráter, trabalhando tudo. Isso Né? mesmo. Então, por quê? Porque o Senhor, Ele quer nos capacitar a nos mover, mesmo nas escuridades da terra. Né? Hoje nós já sabemos quem são os anjos que andam com a gente, Sim. qual a função desses anjos em caminhar conosco. Lá em Madagascar, Crisóstomo desceu comigo as escuridades da terra. E eu ficava assim, por que essa roupa de Crisóstomo é desse jeito? Os olhos dele é desse jeito? Era porque a gente tinha essa missão lá para fazer. Sim. Então, você vê no mundo, a nível de terra, acontecer depois que o Senhor já te levou a se mover Sim. nas dimensões espirituais. Agora, para você se mover nas dimensões espirituais, não tem jeito de você se mover se você não tem uma vida consagrada, irmãos. É verdade. Não tem jeito. Não é, você não vai no supermercado e compra um vidrinho lá, entendeu? De unção profética, de unção apostólica. Não tem isso. O Senhor vai... Entende? Yeshua treinou 3 anos. E no final ainda falou, eu tenho mais até para falar, mas vocês ainda não estão prontos. Depois que ele ressuscita, passa 40 dias aí, treinando. Sim. Entendeu? E aí depois ele fala, agora eu vou subir e vou mandar para vocês aquele que vai ensinar ainda todas as coisas e relembrar vocês. Ainda vai ensinar mais. Que eu tenho dito. Vamos aprender mais, vamos treinar mais. Você vê as lutas que o apóstolo Paulo teve, né? E hoje, quando a gente... Eu sei que tá bom, mas a gente só tem... Deixa eu ver, porque eu quero que você ore também, que faça aquela ativação. Deixa eu ver. Amém. Quantos minutos. Porque a gente já está com 1h43 minutos. Meu pai! Sim. Passou de 1h30. Jesus, sim, de 43. Uhum. Aleluia. Tá bom. Então, queridos, bom, enfim, depois vocês podem pegar lá no YouTube a história completa de Madagascar, porque... Alguém colocou aí, tá? Qual é o YouTube? Aonde procura? Acredito que alguém colocou. Inclusive, a gente teve, agora recente, uma queridona, pegou... Porque a história de Madagascar foi para a Espanha e foi para a França. Uhum. E depois houve também uma videoconferência do presidente de Madagascar. Tá aí, gente. Pega aí o link. Aí, lá em Madagascar, houve uma videoconferência com 15 nações da Aliança Africana. Então, isso espalhou. E aí teve uma irmã que fez um compacto de 6 minutos, onde você tem a França falando, um resumo de Madagascar e a fala dessa aliança africana liderada pelo presidente Andrew. Então, mas o que acontece ali? O Senhor está apontando para algo que ele já disse, inclusive, na palavra. Em Apocalipse, fala da cura das nações pelas folhas. Sim, embora ele está falando ali em uma outra dimensão, mas ele já está apontando ali. Sim, eu creio. E Madagascar é uma referência para o mundo, porque são 27 milhões de habitantes, com um grupinho só de rebeldes em um lugar muito específico que adquiriram porque não quiseram tomar. Mas o presidente mandou distribuir, o exército distribuiu de casa em casa. E quem tomou está imunizado, quem tomou ficou curado. Eu quero tomar para ficar imunizado, não quero tomar essa vacina. O presidente de Madagascar mandou para mim um lote. Chegou aqui no Brasil, a maior vergonha eu passei, porque a Anvisa indeferiu a entrada. Eu não acredito. E houve alguma coisa muito esquisita nessa história, porque todo brasileiro, quando passa por qualquer coisa, você tem 15 dias para... Meu Deus. Para contestar. E eu liguei para eles, porque o meu prazo era até 1º de setembro. Dia 22 de agosto, eu liguei para eles e falei, olha só, eu estou ligando para avisar vocês que eu estou providenciando a contestação da Anvisa. Eles pegaram, isso era sexta-feira, irmãs, quando foi na segunda-feira, antes do prazo vencer,
de uma forma muito esquisita, segundo eles não, porque eles devolveram mesmo o lote para Madagascar. E nesse momento a gente já estava, inclusive, com o Ministério das Relações Exteriores, já para poder entrar com pedido através deles, para liberação, entende? E no final das contas, até hoje, esse negócio está embolado, sabe? Só que, por exemplo, a gente vê toda uma força contrária. E nós já fizemos um monte... Irmãos, já tentamos jogar essa palavra. Não temos nenhum interesse pessoal nisso. E muito menos de querermos aparecer. Não é isso. Nós queríamos era que o Brasil recebesse. Nós estamos com 170 mil aí, né? Está dizendo a imprensa, a imprensa, né? De mortos. E lá... Pensa, num lugar que não tem água, esse negócio de lavar a mão, não tem jeito. Não tem água encanada para lavar a mão, como? Não tem higiene básica. Não tem rede de esgoto. Não tem, irmãos. É uma pobreza absurda. E o Senhor olhou ali e manifestou a glória dele, porque ia dizimar, uma nação quase toda ia morrer. Entendeu? Então, nós precisamos entender que o Senhor está no controle de todas as coisas e Deus está mandando um recado para o mundo. E se houvesse o presidente Andrew, né? Eu só vou falar isso, depois a gente vai orar. Ele se manifestou contra a OMS, porque a OMS quis impedir eles de mostrarem para o mundo o Covid Organics, que é o composto, né? Exigiu deles estudos clínicos, eles fizeram, agora já tem cápsula e tudo, né? Mas existe toda essa resistência, por quê? Porque é um negócio barato, é um negócio natural, é um negócio que cura de verdade. Sim. Não é eles não têm interesse, eles não querem. Hidroxicloroquina é maravilhoso, mas pode deixar cego. Né? Mas você tomar o Covid orgânico, se você fica curado, você fica imunizado, entendeu? E isso eles não têm interesse, eles querem que o povo morra mesmo. Não, e nós, como igreja, precisamos nos unir para interceder por isso. Sim. Sabe? Olha, a gente já tentou de várias formas que isso chegue para o nosso presidente, que haja uma forma de que ele possa se despertar para mandar buscar, entende? O próprio presidente Andrew Reajolina, pela misericórdia do Senhor, ele ligou para mim para saber se aquela história era verdade mesmo, porque até então eram só os pilotos que estavam falando isso, né? E nesse momento a gente pôde falar e tudo, e ele falou assim, olha, eu tenho aqui que dá para abastecer para quem quiser. Basta vir buscar. E eu estou dando de graça. Ele deu de graça, irmãos. Está dando de graça. Meu Deus do céu. Agora você vê aí todo mundo querendo saber por que na África não está explodindo igual na Europa, igual nas Américas. Entendeu? E estão querendo arranjar uma justificativa. Ninguém quer ir lá aprender e ver. Amém? Então vamos orar, irmãos. Vamos orar. Eu creio que o Senhor vai continuar falando a nós. Eu creio. Creio que vai se liberar, Jesus. Amém. Creio, Jesus. Amém. Deus, eu quero te agradecer em primeiro momento pela oportunidade de falar das tuas coisas, porque o Senhor continua fazendo as tuas proezas na terra. O Senhor nunca mudou. É verdade. Eu te glorifico, Pai, porque o Senhor tem levantado tantas Déboras nessa época, Deus. Aleluia, nesse Jesus. Tempo, para manifestar o teu reino, Sim, para que o teu reino seja conhecido em toda a terra. Sim, Senhor. Eu te glorifico porque eu sei, Senhor, que nessas mais de 100 mulheres que estão nos ouvindo, e talvez homens também, Senhor, que esse povo está sendo encorajado. E eu rogo agora, Senhor, que o teu Santo Espírito venha confrontar a fé dos meus irmãos para ativá-los, encorajá-los a buscar mais do Senhor. Aleluia. Eu libero sobre eles agora a audição espiritual. Sim, Deus. Senhor, traz a sintonia afinada para ouvir. Irmãos, toquem nos seus ouvidos agora. Pai, em nome de Yeshua, que nesse momento, quando os meus irmãos toquem seus ouvidos, o Senhor tire o tampão que tem ainda impedido de ouvir. Aqueles que já ouvem, Senhor, que a sintonia fique mais afinada, para discernir com mais clareza a tua voz. Aqueles que ainda, Senhor, estão com o ouvido moco,
porque, na verdade, ouvem, mas não entendem, ouvem, mas não escutam. Deus, em nome de Jesus, transforma o ouvido moco em um ouvido que ouve e um coração que obedece. Aleluia. Sim. Deus, dá olhos para ver o que ninguém vê. Sim, Deus. Sim. E coragem para obedecer, mesmo que ninguém creia, que cada um possa ir adiante, mesmo que não se creia em si mesmo, como eu não crio em mim mesmo, Pai. Mas o Senhor, com tanto amor, foi moldando e foi conduzindo e foi fortalecendo. E eu creio nisso que o Senhor está fazendo hoje, nessa noite, eu com creio, essas irmãs, ativando cada uma, Senhor, incendiando, fortalecendo. Sim. Deus, em nome de Yeshua, convém que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir. Sim, meu Deus. E que nós possamos, ó Deus, nos mover. Nos mover pela voz que troveja. Libera a tua voz, a voz de muitas águas. A voz de muitas águas. Sim, Senhor. Que cada um possa passar a ouvir. É isso que o Yeshua fez na cruz. Nos fazer voltar ao princípio. Amém. Nós podemos conversar contigo, Deus. E ouvir a tua voz. E obedecer. E pela obediência, meu Pai, nós forçamos cada um de nós subir aos lugares altos. Sim, Pai. Subir aos lugares altos. Sim, nos Senhor. mover nas regiões celestiais. Sim. Senhor, cada um com a unção que o Senhor tem dado. É verdade. Pai, o Senhor tem levantado a tua filha Nelma para instruir a igreja nas armas espirituais que o Senhor tem entregue através dela. O Senhor tem nos levado a encorajar, irmãos, através dos testemunhos que temos, das coisas que o Senhor tem feito. Senhor, uma adoração. Abre as comportas do céu. Abre os cofres das salas dos tesouros celestiais e entregue nas nossas mãos. Quantas vezes temos encorajado missionários? Ei, pare de ficar como mendigo. Meu Deus, você em nome de príncipe. E você, princesa. Aleluia. As dimensões espirituais agora. E abre os cofres celestiais que o Senhor já preparou para você. Todos os recursos para que você vá e faça aquilo que Deus está te mandando fazer. Não tenha medo, porque Ele que vai te proteger. Aleluia. Israel que não dorme nem cochila. É o mesmo, nunca mudou. Nunca mudou. Louvado seja o nome do Senhor, porque tem feito proezas nessa terra. Pai, em nome de Yeshua, troca os calçados de cada uma de nós, Deus, calçados em chama, labaredas de fogo sejam no nosso caminho, abrindo portais, liberando os cativos, Deus. Que venha o teu reino. Sim, Senhor, venha mesmo. Venha, Senhor, venha o teu reino, Senhor. Levanta, Senhor, as tuas Déboras. Levanta as profetas. Tira da caverna, levanta as Senhor. apóstolas, Sim. como Júnia, Deus. Como Júnia foi reconhecida no meio dos homens como uma apóstola de destaque do seu tempo. Senhor. Sim, Senhor. Senhor, louvado seja o teu nome pelo manto aleluia, que o Senhor tem dado a mulheres valorosas que têm se movido na terra com autoridade, com governo, conquista de território. Amém. Senhor, e muitos estão na mesma posição, mas ainda não foram reconhecidos por puro preconceito. É verdade. Nós rogamos agora, libera o manto apostólico, Senhor, das tuas Déboras. Libera, Senhor, libera. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Em nome de Yeshua. Em nome de Yeshua. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Aleluia. Nós agora, Senhor, passamos pela cruz. Sim, Senhor. Nos revestimos da unção do Cordeiro, Senhor. Sim. E com a nossa identidade de embaixadoras do teu reino, nós nos apresentamos com essa live, Deus, a vida da apóstola Nelma e todos que estão participando da live. Nós apresentamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor estabeleça o conselho do ancião de dias, para que seja feita agora, Senhor, o juízo de cada palavra liberada. Sim.
E que o Senhor passe em revista, Senhor. Passa, Senhor. Que toda unção invertida seja julgada. E nós mergulhamos agora nas profundezas dos rios de fogo. Para a purificação de toda a nossa unção, a nossa imagem e semelhança contigo. Sim, Senhor. Sim. Faz, Senhor, o alinhamento de cada um de nós. Proceda os teus justos juízos. Para a honra e glória do teu nome. Amém, amém. Amém, amém. Aleluia, meu Deus. Oh, que presença. Eita, lá mais, Senhor, te damos graças, Senhor, pela vida da tua ungida, da tua filha, da apóstola Joana. Todo o encargo que o Senhor tem dado a ela nas nações, Senhor. Todo encargo apostólico nessas guerras, Senhor, que ela ainda vai fazer. Pai, todas as conexões que ela ainda vai trazer dos quatro cantos da terra, Senhor. Nós rendemos diante do Senhor, do teu trono, porque como ela mesma falou, o Senhor dá provisão, o Senhor dá direção, o Senhor dá proteção, o Senhor cuida dela, da família, da casa, de todos que estão conosco nessa live, da minha casa no Brasil, de cada mulher que está aqui ouvindo, Senhor, na família, nos casamentos, no matrimônio, com os filhos, nos negócios, na saúde, nos relacionamentos. Nós entregamos essas 4 áreas e rendemos diante do teu trono. Senhor, passamos da unção do Cordeiro, que nenhuma. Todas que mulheres que ouvirem e as que vão ouvir ainda vão ser ativadas dentro do seu chamado, do seu encargo profético, apostólico, como Déboras dessa geração, como exército de mulheres alinhadas, maduras e posicionadas. Senhor, nós cremos nisso, Senhor. Já estava escrito, Senhor, nos livros eternos que haveria essa live. E nós te louvamos por essa ferramenta, porque aqui nós rendemos para ti toda a honra e toda a glória, nada para nós, é tudo para ti. Que sejam homens e mulheres alcançados por essa palavra, Senhor, que saiu da boca da tua filha. Senhor, nós cremos nessa ativação, nós cremos nesse fogo que está descendo, nós cremos nessa unção do teu trono que está vindo, limpando e tocando e liberando genéticas que estavam contaminadas, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida da tua filha. Obrigada por esse tempo precioso que nós estamos tendo aqui. Nós te louvamos, Senhor. Aleluias. Obrigado, Yeshua. Obrigado. Te damos graças, Senhor. Recebe mesmo, Pai. Tudo vem de ti, é para ti, é por ti, Senhor. Nada, não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver conosco, Senhor. É verdade, tudo papai. É de ti. Tudo vem, toda a sabedoria vem do alto do Pai. A direção, ao ouvir a tua voz, Senhor. Nós só queremos estar alinhadas com o teu coração eterno. É isso que nós queremos, e fazer a tua vontade, Pai. Em nome de Yeshua. Amém, querido. Amém, amém. Amém, amém. Shalom, que pena. Olha, 2 horas de live, viu? E aqui parece que não passou o tempo, a gente ainda iria mais, né? Meu Deus, que maravilha. Coisa tremenda, né? Eu quero salvar, vai ficar salva, queridos, viu? Não se preocupe que a live vai ficar salva. E o meu filho vai subir. Antigamente eles derrubavam com uma hora. Derrubavam, agora não. Agora a gente está fazendo, né? Eu acredito que tem a ver com a quantidade também de pessoas que você tem, de seguidores. Quanto mais seguidores, mais tempo você tem, né? Que bom. Glória a Deus. Eu vou aproveitar esse público que está aqui, para essas mulheres, para poder, a gente está nessa campanha para poder alcançar as 1000 inscrições no canal, no nosso canal lá no CTG Guerreiro, que essa live vai estar lá. Mas divulga, manda, envia para as mulheres que precisam ouvir, sabe, ser tocadas e ativadas como Débora. Essa palavra, meu Deus, queimou meu coração. Aliás, todas desde o primeiro dia, com a pastora Jússia, aquela honra, aquela palavra da honra ali. Tem muito mais coisas, eu sei que tem, né, que é um tema, né? Mas de ontem com a pastora Dai, a gente já vai fazer a torre para orar pela educação também.
resgatando a Aleluia. educação, e hoje, precioso demais, muito precioso, toda essa sabedoria que Deus deu para você, viu, Amém. Camargo? Muito Irmãos, eu lindo. vi que o apóstolo Edésio estava aqui, ele e a apóstola Clarinda. Sim, E eles com a equipe, com essa equipe online. Ele tem presencial, né? E também vai ter, nós vamos dar algumas aulas, né? Qualquer coisa, vocês procuram ele, apóstolo Edésio e apóstolo Clarinda, tá bom? tá bom, querido. Eles estão aí no Instagram. Eu Porque às acabei... vezes as pessoas ficam aqui, Uhum. né? Tem a escola da pastora a apóstola Nelma, e tem... É claro que vocês têm que ver que escola, porque virou moda também. Tudo vira moda, Verdade. né? Tem muitas escolas por aí que misericórdia. Mas procura, sim, aqueles que estão, né? Amém. Que são pessoas recomendadas, né? Recomendáveis. Tá bom? Amém. Tá bom, queridos. Shalom, shalom. O nome do nosso canal é CTG Guerreiros, tá? Vai lá, adiciona lá, se inscreve no canal, clica lá no sininho, comenta, assiste as lives lá, assiste de novo, essa aqui com a apóstola Joana, com a pastora Jus, com a pastora Dai, e as outras que, nossa, lá com o apóstolo Léo, nós temos lá, tá aí ele, Edésio e Clarinda estão aí, queridos. Vai ter também a Escola de Profetas lá no Sítio Libertador também, ano que vem, em fevereiro. Tá fevereiro. Tá? Você vai estar lá, apóstola? A gente está se programando para ir. Amém. Vamos lá, vamos lá. Estamos orando, buscando o Senhor, para que a gente possa estar junto lá. Deve acontecer no final de fevereiro, né? Isso, o apóstolo está mesmo. organizando lá, porque ele está terminando algumas obras no sítio, né? Não é EFICOL CTG Guerreiro, é só CTG Guerreiro, não tem EFICOL, tá, querido? Alguém colocou a EFICOL, não. EFICOL é outra escola do pastor. É CTG Guerreiro só, tá? É porque o pessoal está perguntando aqui. Mas eu já vou fechar, vou salvar, deixar salva aqui no IGTV para quem quiser assistir. Boa noite, shalom, shalom. Boa noite, gente. Muito obrigada, viu, pela eu que agradeço. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Shalom, querido. Shalom.